Oi pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo nesse mês de janeiro sobre investimento de uma forma geral, trazendo aqui conteúdos de diferentes tipos de investimento, e aí depois aí em fevereiro a gente retorna para o nosso foco principal aqui do canal, que são aí realmente o mercado de opções. Mas é importante que a gente traga aqui esse conteúdo, no caso aqui de hoje, de renda fixa. A renda fixa ela é importante também na sua carteira de investimentos. Não é porque eu gosto do mercado de opções que todos os meus investimentos são apenas em opções. Tenho uma carteira diversificada. Na verdade, até a maior parte da minha carteira atualmente é em renda fixa. E com as taxas atuais, é uma oportunidade muito boa de você fazer também seus investimentos na renda fixa, porque as taxas atuais estão bem atrativas, bem interessantes. E aí eu queria, antes da gente começar aqui o conteúdo, gostaria de agradecer a todos vocês, o engajamento nesse ano de 2023, já nesse início de ano, tá bom, tá crescendo no canal, isso aí traz pra gente uma motivação muito grande pra gente continuar aqui produzindo conteúdo. Eu venho aqui melhorando aos poucos, a qualidade aqui do conteúdo, do vídeo, da produção, graças também às críticas construtivas que vocês fazem e ao engajamento que eu tenho observado, também aumento das visualizações aqui dos vídeos nesse ano. Então agora estamos aqui com o microfone novo, o sistema, a câmera, a parte de iluminação a gente está melhorando também. Tudo isso daí para trazer um conteúdo cada vez melhor aí para vocês. Aqueles que produzem conteúdo sabem do trabalho que dá, da dedicação, do tempo que consome na gente preparar o material, gravar, editar, depois carregar para vocês. Então, o comentário, a visualização, o engajamento nos motiva a continuar aqui nesse trabalho de educação financeira. Muito obrigado. E o vídeo de hoje é sobre uma novidade no Tesouro Direto, que vai iniciar agora no final do mês de janeiro, que é o Tesouro Renda Mais. É sobre isso daí que a gente vai falar no vídeo de hoje. O Tesouro Renda Mais, que é para aqueles que querem complementar a sua aposentadoria. Vamos ver do que se trata e se realmente vale a pena esse tipo de investimento. Eu pretendo fazer outros vídeos também aqui no canal ainda nesse mês sobre o Tesouro Direto, sobre as outras alternativas, as outras opções de investimento no Tesouro Direto. Inclusive, caso seja do seu interesse, já deixa aqui nos comentários. Eu estou com uma ideia da gente fazer uma espécie de um podcast ao vivo para poder ter uma interação, um engajamento maior, tirar suas dúvidas sobre as diversas formas de investimento no Tesouro Direto, que eu acho que é o caminho de entrada daquela pessoa que sai ali da poupança, que quer dar o seu primeiro passo. Geralmente ela inicia pelo Tesouro Direto e eu lá, quando iniciei há um bom tempo atrás, eu tive ali, na verdade não comecei com o Tesouro Direto, mas logo na sequência ali eu comecei investindo no Tesouro. É uma aplicação interessante, com diversos tipos de vencimento, com diversos indexadores. Então você tem opções ali com indexadores da inflação, que é o IPCA, dos juros, que é a Selic, tem opções pré-fixadas. Você consegue montar também só ali no Tesouro, para aqueles que estão começando, uma diversificação bem interessante de indexadores, de prazos. Tem também ali as alternativas do Tesouro com juros semestrais. Então é uma intenção que eu tenho de preparar um vídeo sobre o Tesouro Direto, um vídeo um pouco mais longo, um podcast na verdade ali ao vivo, retirando suas dúvidas, e bem interessante. Até fiz já um reconhecimento aqui de um estúdio para a gente poder estar gravando isso daí. Caso seja do interesse de vocês, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. As pessoas físicas puderam passar a investir no Tesouro Direto em 2002. Então no ano passado o Tesouro Direto ele completou 20 anos de existência, de forma que a pessoa física puder investir diretamente nessa forma de investimento. Hoje tem mais de 2 milhões de investidores, então é algo que vem crescendo, e em comemoração a isso daí, então o Tesouro Direto resolveu lançar mais um produto, que é o Renda Mais. Nós vamos entender aqui exatamente como é que funciona, quais são as vantagens, quais são as características, e no final lá você vai poder tirar sua conclusão desse produto e ver se encaixa aquilo que você pretende nos seus investimentos. Hoje no Brasil, no cenário atual, menos de 10% dos brasileiros, então 1 em cada 10 brasileiros, investem numa previdência complementar. Então é nesse cenário aí
que o Tesouro Direto lançou esse produto do Renda Mais, tentando oferecer uma alternativa de investimento de forma complementar à previdência do INSS. Então, se a gente for ver aqui, né, no cenário, né, que 46% das pessoas afirmam que o valor da aposentadoria não é o suficiente para pagar as contas, né? Então você vê aí quase a metade dos brasileiros e cerca de 90% concordam que é muito importante investir para ter uma situação financeira mais confortável lá por ocasião da aposentadoria. E é nesse cenário então que surge o Renda Mais. E vamos ver aqui como é que funciona então esse tipo de investimento. Então, Renda Mais, você observe aqui que é um investimento que ele escolhe. Como é que funciona isso aqui? Você vai escolher uma data futura, né, ali para você se aposentar. Então você tem 8 opções de datas, mais uma data futura que você vai escolher, e quando chegar lá nessa data, você vai receber um salário complementar por 20 anos. Tá? Então esse salário, né, durante esse tempo todo ele vai ser corrigido pela inflação, e você tem aí, né, você tem uma isenção de cobrança da taxa de custódia da B3 para quem carregar o título até o vencimento. Então a gente vai ver que tem alguns detalhes, né, quanto aqui a cobrança dessa taxa. Então, e há uma vantagem muito grande, é que é possível você começar a investir no Tesouro Direto Renda Mais com aproximadamente R$30. Então você já observa que a ideia geral, você vai ter ali algumas opções de vencimentos. Durante esse período você vai estar realizando, né, os seus aportes, as suas aplicações regulares, né? Esse é o mais interessante. E quando chegar lá por ocasião do vencimento, aquele valor que você aportou, ele vai ser transformado em renda mensal durante 20 anos. Então, se você tem 20 anos, por exemplo, agora, você pode escolher, por exemplo, um tesouro com vencimento para daqui a 40 anos, né? Para daqui a 40 anos, e quando você tiver 60 anos, você vai receber uma renda durante 20 anos, corrigida com a inflação. Então é uma alternativa que o Tesouro Direto traz aqui para os investidores, e é interessante, né, a gente ter conhecimento e analisar e verificar se é a opção mais interessante e se realmente se encaixa ao seu perfil. Então como é que vai funcionar aqui? Você observa aqui que você vai ter um período inicial, né? Você vai poder escolher aqui entre 8 datas de vencimento, então tem para 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. Ou seja, mais de 40 anos lá na frente. Tem também aí opções abertas do Tesouro Renda Mais. Durante esse período, você vai fazer aqui as suas aplicações, e lá, quando chegar no vencimento, você vai ter durante 20 anos uma rentabilidade mensal. E agora vamos ver como é que funciona a taxa de custódia. Então, no Tesouro Direto, de uma forma geral, né, você tem que pagar uma taxa de custódia de 0,2% ao ano. Você tem ali um caso de exceção, que são aqueles que investem até R$10.000. E vamos ver como é que funciona a cobrança dessa taxa de custódia por ocasião do investimento no Renda Mais. Então observa aqui o seguinte, né? Você tem uma taxa de custódia zerada lá por ocasião do recebimento dos seus salários mensais, desde que você receba até 6 salários mínimos. Se você for receber mais do que 6 salários mínimos, então você vai precisar pagar uma taxa de custódia sobre o excedente de 0,1%. Mas tem o seguinte, caso você resolva resgatar esse dinheiro antes daquela data de vencimento, você vai ter que pagar uma taxa de custódia na seguinte situação. Se você resgatar esse seu investimento entre 0 e 10 anos, você vai ter que pagar uma taxa de custódia de 0,5%, ou seja, superior à taxa das demais aplicações do Tesouro Direto. Se você deixar lá a sua aplicação entre 10 e 20 anos, você vai pagar 0,2%, e mais de 20 anos você vai pagar 0,1%. Caso você deixe os seus investimentos até o vencimento, você fica isento dessa taxa, desde que aqueles rendimentos mensais não ultrapassem 6 salários mínimos. Então vamos lá, como é que funciona? As demais alternativas do Tesouro Direto você paga 0,2% ao ano. Nessa alternativa, nessa opção, nesse produto do Tesouro Direto, caso você resolva resgatar esses investimentos antes do prazo de vencimento, você vai ter que pagar, se esse resgate
for até 10 anos, você vai ter que pagar 0,5% de custódia, 0,5%, né, aliás, 0,5% de custódia, que é mais do que o dobro que você pagaria nas outras alternativas de investimento. Se você deixar entre 10 e 20 anos, você vai pagar a mesma coisa, que é 0,2%. Se você esperar mais do que 20 anos, aí você já começa a ter um benefício quanto à taxa de custódia, porque você passa a pagar 0,10%. E se você for resgatar lá por ocasião do vencimento, aí você, ou depois, né, você fica isento dessa taxa e inclusive, né, naqueles recebimentos, né, dos seus salários mensais, até 6 salários mínimos também você fica isento e mais de 6 salários mínimos você paga uma taxa de 0,1%. Então essa daí é a situação quanto ao pagamento da taxa de custódia por ocasião desse produto. Quanto à tributação do imposto de renda, então assim como os demais investimentos em renda fixa e os demais produtos do Tesouro Direto, você vai ali pagar a alíquota do imposto de renda na tabela regressiva. Então ela vai começar no 22,5%, conforme o tempo vai passando, ela chega à taxa mínima, que é de 15% após 2 anos, após 720 dias. Quanto à liquidez, você pode sacar os seus investimentos, resgatar os seus investimentos, né, desse Renda Mais a qualquer momento. Mesmo durante esse período até o vencimento você pode resgatar aquele seu investimento. Durante também o recebimento dos seus salários mensais, você também pode resgatar os seus investimentos. Só tem um detalhe, esse resgate ele tem que ser feito após, né, ele começa a ser liberado, vamos dizer assim, após 60 dias do início da sua aplicação. Tá? Então tem esse detalhe. Nas outras modalidades você pode sacar, você pode aplicar hoje e sacar amanhã. Nesse daqui você tem, depois dos 60 dias iniciais, o resgate, a liquidez dele é diária. Para você investir no Tesouro, né, Renda Mais vai ser muito fácil. Você basta fazer um cadastro muito simples e em menos de 5 minutos você já tem condições de iniciar os seus investimentos. Vai ter ali algumas perguntas, dentre elas você vai ter que responder lá qual é a idade que você deseja se aposentar e qual é a renda que você deseja lá na aposentadoria. Ele vai te indicar ali qual é a sugestão de aporte que você tem que estar fazendo, né, de forma que lá naquela data do vencimento você receba aquilo que você está raciocinando ali como salário, já corrigido com a inflação. Então as aplicações elas podem ser inclusive feitas por Pix. Tá? Então tem essa novidade aí, uma facilidade maior. Então realmente é um produto que traz uma facilidade, né, para você se cadastrar, para você realizar os aportes. Traz também um custo inicial, né, um aporte muito reduzido. Então a partir de R$30 você já consegue contribuir aqui nesse produto, visando lá complementar a sua aposentadoria do INSS. E aí agora nós vamos ver aqui um comparativo entre a aposentadoria do INSS e o investimento aqui feito no Renda Mais. Então observe aqui, né, que na aposentadoria do INSS o aposentado, né, ele recebe pelo menos um salário mínimo, que é diferente do Renda Mais. Para você receber lá na frente no Renda Mais um salário correspondente a um salário mínimo, você vai ter que fazer um aporte muito maior do que aquele que você faria normalmente no INSS. Outra coisa, o INSS é uma aposentadoria vitalícia e no caso do Renda Mais você recebe esses salários durante 20 anos. Então se a pessoa viver, né, mais do que esse período, ele vai deixar de receber esse benefício e vai passar a ficar só com o INSS. Por isso que às vezes você pode escolher diferentes vencimentos também no Renda Mais, de forma que quando termine o prazo de uma dessas aplicações você já emende, né, com a renda mensal de uma outra aplicação. Outra coisa que no INSS o plano de benefício é mais amplo, então além da aposentadoria, então ele tem também ali a situação de benefício de risco, auxílio de incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão na morte, etc. E no Tesouro Renda Mais ele visa realmente aí apenas uma renda extra na aposentadoria. Então a gente conseguiu ver aqui que realmente é um produto, né, que traz uma facilidade muito grande. É fácil de você se cadastrar, é fácil de você realizar as contribuições, você realiza por Pix, o custo inicial ele é muito baixo. Será que vale a pena o Renda Mais?
Eu acho que é melhor do que nada. Aquele que não tem nenhuma outra previdência que complemente o INSS, o Renda Mais, eu acho que é uma opção, uma alternativa muito interessante. Mas se a gente for comparar com os investimentos, né, em previdência privada, a gente vê aí que a previdência privada ela tem alguns benefícios mais interessantes. Então, tem um benefício fiscal, nos casos do PGBL, tem um benefício de sucessão patrimonial. Então, na previdência privada, geralmente não entra em inventário, você recebe, né, os seus herdeiros recebem todo aquele valor que você acumulou em até 30 dias. E em muitos estados, inclusive, você não paga o imposto, né, o ITCMD, que varia entre 0% e 8%, então é uma vantagem em relação ao Renda Mais. O Renda Mais, aquele valor que você contribuiu, vai passar para os seus herdeiros, mas vai entrar em inventário, tem uma burocracia, tem um tempo maior até que seus herdeiros realmente tenham acesso àquele valor ali. Na previdência privada, essa sucessão patrimonial ela é muito mais facilitada. O imposto de renda, né? Então quando você tem na previdência privada, você tem uma alíquota mínima de 10%. Então aqui a gente viu que no Renda Mais, assim como nas demais alternativas de renda fixa, a alíquota mínima é de 15%. Lá na previdência privada é no mínimo, o mínimo é 10%, então você já tem aí uma alíquota menor. Lógico que no caso do PGBL você vai pagar essa alíquota em cima de todo o montante que você acumulou, no caso do VGBL só em cima dos rendimentos, mas se a gente considerar que o PGBL você investiu dentro daquela alíquota de isenção, é aí uma situação bem interessante. E na previdência privada você tem portabilidade ilimitada, o que é muito interessante. Você consegue durante a sua jornada tirar os seus investimentos de um determinado fundo de previdência, colocar em outro, alternar de investimentos mais arriscados para mais conservadores, para multimercado. Então você consegue fazer essa portabilidade de um para o outro sem pagar o imposto de renda. E além também, né, da previdência também privada, não ter como cotas, etc. Essa questão da portabilidade você não consegue fazer no título aqui do Renda Mais. Se você quiser trocar prazos ou trocar de investimento, você vai ter que resgatar. Ao resgatar, você vai ter que pagar o imposto de renda, dependendo do prazo, você vai ter que pagar aquela taxa de custódia, para aí sim você reaplicar, né, em outro lugar. Então, olhe bem, pensa bem, veja aí se vale a pena, às vezes, você ter um pouquinho mais de trabalho e pegar um produto um pouquinho mais sofisticado, mas o importante é o seguinte: é melhor do que a poupança. Se você não investe em nada, é uma opção, uma alternativa interessante. Você tem diferentes prazos, né? É uma coisa aí, um produto que eu acho que tem um público. Isso vai depender aí do seu perfil, das suas características. Vou deixar aqui no final então o card com o vídeo que fala sobre o vídeo que eu fiz, né, sobre previdência privada. É um vídeo muito completo, é um produto também que eu gosto muito, principalmente aí por questão de sucessão patrimonial, e nesse vídeo eu falo ali de uma forma que você pode contribuir na previdência privada, aproveitando da elisão fiscal e depois passar para os seus filhos, né, por exemplo, e eles utilizarem esses recursos sem pagar também nenhum imposto de renda. Então confere lá esse vídeo lá no meu canal, vou deixar aqui no finalzinho aqui para você clicar e assistir esse vídeo. É isso daí, se você gostou, deixa o seu like, encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que não tem nenhum outro investimento visando lá a complementação da aposentadoria. A gente viu aqui que 90% vai depender do INSS, vai depender do governo. Tenta evitar isso daí, né? A minha sugestão é sempre não depender excessivamente de governo, de patrão, desse pessoal. Dependa de você e daqueles que você ama, tá ok? Se você gostou, então deixe seu like, bora crescer e até a próxima, pessoal!